Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos que pertencem ao corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, certo? Bem-vindo ao canal Palavra de hoje, onde Deus certamente tem uma palavra para a edificação de todos nós. Amados irmãos, eu ainda há pouco lancei no canal um vídeo falando sobre o dom ministerial do profeta, e agora eu vou falar do evangelista. Mas antes, não se esqueça de que você que não é inscrito ainda, que você possa fazer parte dessa família, certo? Nós estamos aqui para contribuir para a missão evangelística. Para isso é necessário nós crescermos em graça e em conhecimento, a fim de alcançarmos outras pessoas que também precisam da palavra de Deus, certo? Todos nós precisamos, somos um corpo com Jesus Cristo, que é o cabeça. Então, você que é inscrito, você deve dar o seu like, certo? Comentar, se possível, e acionar o sino de notificação, para que o YouTube possa notificar você todas as vezes que for lançado na plataforma um vídeo novo, certo? Todas as quintas-feiras, certamente eu estarei aqui lançando um ou dois vídeos. Amados, vamos ao assunto, que hoje eu quero falar sobre o dom ministerial de evangelista. Nós sabemos que todos nós fomos chamados para evangelizar. A igreja foi chamada para isso. Jesus nos convocou, desde os primeiros discípulos até os dias atuais. Ele deu a grande comissão, indo, certo, por todo mundo, anunciando o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem que está no gerúndio, né? Indo, anunciando, evangelizando, certo? Foi uma ordem. A igreja deve cumprir essa ordem. A igreja não pode ficar em hipótese nenhuma parada. Ela tem que crescer para fora e não para dentro, certo? Então, nós sabemos que o primeiro evangelista, a primeira pessoa dotada com o dom de evangelista foi o próprio Jesus. Jesus incansavelmente pregou o evangelho fora das fronteiras de Israel. Ele foi até a província romana de Samaria. Lá em João, capítulo 4, versículo 7, ele está conversando com quem? Com a mulher samaritana. E eu não vou dizer incrível, pode ser incrível, mas também pode ser crível, né? A mulher samaritana, ela foi recém-formada por Jesus no aspecto de evangelização. Jesus pregou para ela o evangelho e ela, sendo uma mulher que era considerada impura pelas demais mulheres de Samaria, né, porque ela tinha uma vida promíscua, certo? Jesus falou isso para ela, que só era possível ela receber o dom de Deus, que era a salvação, caso ela se arrependesse, senão não tinha como, certo? E Jesus falou isso numa linguagem que ela pudesse entender, numa linguagem figurada. Por isso que nós vimos Jesus tendo aquele diálogo, não direto, mas indireto, porque Jesus queria que ela compreendesse o evangelho, certo? E aí nós vemos que ela demorou um pouco para entender, mas depois compreendeu o que Jesus estava querendo dizer para ela. Depois ela foi e evangelizou os demais moradores de uma pequena cidade de Samaria, né? Porque nós sabemos que Samaria não se resumia apenas em uma cidade, era uma província romana, assim como a Judéia, certo? E mais tarde vemos que em ação em Samaria o próprio Filipe, que foi um dos 7 escolhidos por Jesus. Filipe foi chamado de o evangelista, o primeiro a ser aplicado a ele, a esse nome, né? Foi dado a Filipe. Ele foi chamado de evangelista. Depois nós vemos que Pedro e João foram convocados pelos irmãos a ir até Samaria. De lá a história se desenrolou, certo? Então, Filipe, ele também não se resumiu apenas em Samaria. Ele foi também para Gaza, onde ele se encontrou com o eunuco, que era um oficial da rainha Candace. Candace não é o nome, Candace ou Candace é um título dado para as mulheres, as rainhas mães da Etiópia, porque a Etiópia era governada por mulheres e não por homens, certo? Não era uma sociedade patriarcal, e sim matriarcal. E aquele homem, ele lia de forma figurada o livro de Isaías, quando falava sobre ovelha que foi levada ao matadouro. E o Espírito Santo, né, colocou uma pessoa ao lado
do eunuco. E este homem era Filipe. E Filipe subiu na carroça do eunuco, certo? E aí Filipe começou a fazer o quê? Filipe começou a evangelizar aquele homem. E Filipe disse àquele homem: você está compreendendo o que você está lendo? E o homem disse: não, eu não consigo entender porque ninguém me ajudou a conseguir compreender. E Filipe traduziu o que o profeta Isaías estava querendo dizer aos seus leitores da época. E aquele homem, o eunuco da rainha Cândace, se arrependeu e foi batizado. Logo ali houve uma evangelização particular e não coletiva. Mas nós temos exemplos também de outros homens que foram também chamados para o ministério evangelístico, não tão forte como o próprio Filipe, e não tão com grande destaque como Filipe, mas foram chamados. Exemplo disso, o apóstolo Paulo, certo? O apóstolo Paulo fez um trabalho incansável de evangelista, evangelizando pela Ásia Menor e também pela Europa, né? Pelo sul da Europa, ali na Grécia. Mais tarde, alguns comentaristas falam que ele foi para a Espanha e pregou e evangelizou. Em Atos capítulo 13, versículo 42, ele está pregando para gentios e também para israelitas numa sinagoga, falando de Cristo, e a pregação surtiu efeito porque muitos irmãos convidaram ele para voltar e falar sobre aquelas palavras que ele tinha dito naquele dia. E outro grupo que também foram chamados de evangelistas foram os irmãos dispersos. Na perseguição que a igreja teve em Jerusalém, com a morte de Estevão, muitos irmãos que estavam ali em Pentecostes, muitos judeus, certo? Que eles estavam ali na festa de Pentecostes, que foi 50 dias depois da Páscoa, estavam ali em Atos capítulo 13, versículo 19, aqueles irmãos, eles foram perseguidos pelas autoridades judaicas, e aí eles foram dispersos para a ilha de Chipre, e para outras regiões do mundo, para Roma, certo? Ou seja, eles voltaram para suas cidades natais, em Antioquia, e ali anunciaram o evangelho, fundando assim novos trabalhos, certo? Ou seja, eles estavam preparando o caminho para muitos dos apóstolos, como por exemplo Pedro, João e o próprio apóstolo Paulo. Mas é sabido que o evangelista tem que ter característica. O evangelista tem que conhecer a palavra. Não existe evangelista que não conheça a palavra. Ele tem que conhecer a palavra de forma verbal, certo? Ou de forma escrita. Porque nós sabemos que tem muitos irmãos que não sabem ler e nem escrever, mas tem que ter aquele conhecimento mínimo sobre Cristo. E o evangelista também tem que ser exemplo de vida. Todos nós fomos chamados para nos comportarmos segundo o caráter de Jesus. Então nós não temos que ter o caráter adâmico, temos que ter o caráter cristão, temos que nos espelhar em Jesus e não em seres humanos que são falhos. E o evangelista também tem que ter uma vida de oração, certo? Para que a evangelização possa produzir efeito. Somente palavras são jogadas no ar, mesmo que seja a palavra de Deus. O evangelista tem que ter uma vida de comunhão com Deus, para que possa surtir efeito a sua evangelização. E outra, ele também, se possível, tem que pedir a Deus o dom de cura e o dom de milagres. Jesus operava milagres e curas, não necessariamente que seja obrigatório, mas se o evangelista tiver o dom de curas e de milagres, será ainda muito importante para que a evangelização tenha um efeito gigantesco. Sabemos que tem países, como a própria Índia, que a pessoa em si não se converte por apenas falar, por apenas ver palavras. Ela se converte se ela vê sinais extraordinários. Então no Brasil é fácil falar, né? Porque é um país que desde que foi descoberto, certo? É um país cristão. É laico na teoria, mas na prática é um país cristão, de maioria cristã. Mas nós sabemos que países pagãos como a própria Índia e esses países africanos e países do sudeste da Ásia e do extremo oriente são países que são budistas, muçulmanos, países que são de origens panteístas. Então esses países, eles são países místicos e eles querem sinais, certo? Então o chamado para ser evangelista não é fácil, é um dos chamados que são desafiadores. Além, é claro, do evangelista ter o carisma, o evangelista tem que ter carisma, porque
ele é aquela pessoa que pega indivíduos, claro, com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, e traz esse indivíduo para a igreja, para que o mestre e o pastor cuide dessa pessoa que foi trazida pelo evangelista. Então é necessário que a igreja tenha mais evangelistas para que haja o crescimento do corpo. Sem evangelista não tem crescimento, porque a igreja é formada de pessoas que antes eram inimigas de Deus, eram adversárias de Deus, que hoje em dia são, de fato, o povo escolhido do Senhor. Então, meus amados irmãos, hoje foi mais um vídeo para a plataforma. Não se esqueça de compartilhar o canal e se inscrever se você não é inscrito. Que Deus possa abençoar as suas vidas e que você tenha uma ótima manhã nesta quinta-feira. Amém?